Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Na aula de hoje nós temos o objetivo de estudar sobre as orações condicionais, vale? Então, a princípio a gente já começa com a construção do condicional, porque ele vem trazendo para a gente uma ideia irreal dos acontecimentos. São acontecimentos que podem ou não ocorrer de acordo com uma condição, certo? Como a gente vê no exemplo. Se me amar a Julieta, me casaria com Nesha. Bom, a condição real ela vai se formar pela seguinte forma. A primeira oração, a gente vai ter uma oração condicionada, certo? Então, trazemos aí a conjunção se para identificar a condição, mas o verbo conjugado em, geralmente, né, pretérito imperfeito de subjuntivo, que seria aquelas realizações hipotéticas que ocorria ou possa ocorrer na hipótese, certo? Se me amara, a hipótese de amar, ok? Já a segunda oração, ela se enquadra na oração principal. Bom, essa oração principal, ela vem estar aí como o verbo conjugado num condicional simples, certo? Que é as terminações com ia, ou seja, casaria, cantaria, beberia, certo? E aí por diante. Diante disso, nós temos o condicional ele em uma forma futura. Então, como é que se comporta o condicional aí? Vejam, se te casa comigo, te haré la mujer mais feliz del mundo. Bom, a frase anterior, essa frase aí, ela vem indicar uma condição de possibilidade do futuro, certo? Então, a frase anterior indica uma condição de possibilidade possível en el futuro. Casarte conmigo es algo que puede ocurrir en el futuro porque se refiere a un tiempo posterior al momento em que se habla. Ou seja, a gente tem aí essa condição possível do futuro, né? Porque ela vai sempre se referir a um tempo que vem posterior, ou seja, vem depois do momento que se fala, que se pode ou não se casar, se concretizar, ok? Sua formação, ele vem trazendo a condição, né, se te casas, e ele vem trazendo a oração principal, te haré. Como é que se forma? Novamente, na primeira oração, que é a oração condicional, e isso por que condicional? Porque ela vai condicionar de uma oração principal, certo? Ela vem trazendo o se, a conjunção se. E geralmente traz o presente do indicativo, ok? Que é a possibilidade. Já a oração já a oração principal, ela vem trazendo o futuro imperfeito, certo? Então seria o futuro que chega a ser, vamos supor, como se fossem acontecimentos futurísticos, certo? Também a gente pode utilizar o modo imperativo, como a gente vê aí no exemplo. Si llegas a tiempo, ve a la iglesia del pueblo. Ok? Então a gente tem aí llegas a tiempo. Beleza? Então vamos lá. Daí, como se comporta o condicional no presente? Bom, condicional no presente, como a gente vê aí, olha, se me amas, me caso contigo. A frase ela vai indicar a condição factual. O que seria isso? Seria que o processo da condição ela decorre justamente da ação, certo? Se a ação ela for concreta, o presente ele vai se realizar. Se a ação ela não for concreta, o presente não se realiza. Então, a gente trazendo aí casar-me contigo, ele não se trata de algo que a princípio ele pode se cumprir, certo? Até por isso, porque é uma questão factual. Se isso ocorre, então possa ter um casamento. Se isso não ocorre, não vai ter o casamento. Por isso que é factual. E como é a formação? Vejam aí. As orações, você vai ter uma oração condicional, né? Isso é a oração principal. A condicional, ela vai ser apresentada por o se mais o presente do indicativo e a oração principal pelo presente, ok? Agora vamos ver a condição do passado. Então, condicional no passado.
Se te hubieras casado comigo, te habría hecho la mujer mais feliz del mundo. Então, a frase ela vai indicar uma condição irreal no passado. Bom, irreal por quê, né? Porque, naquele contexto, casar-te comigo é uma ideia que pertence ao campo do imaginário. Então, há uma imaginação sobre o casamento, ok? E nessa imaginação tem um desenvolvimento. Então, isso não é um feito real. Então, isso não é algo real, entendeu? Naquele passado. Mas é a hipótese que se refere-se àquele tempo anterior dá o momento que se produz. Ou seja, a palavra ou a forma que eu me expresso, ele vai nos remeter a um tempo passado da hipótese. É uma hipótese no passado. Se tivesse acontecido isso, poderia ser assim, entendeu? Mas aí ele se torna no campo irreal. Vejamos a formação. Vejam só. Oração condicional, oração principal. A condicional sempre vai apresentar o si como conjunção, não é isso? E aí nós temos pretérito plus com o prefixo de subjuntivo, que trata uma ação anterior a outra ação de uma forma hipotética, certo? Já enquanto a oração principal, ela vai trazer o modo condicional composto. Como assim? Bom, abria, ia, veja a terminação. O haber, ele entra como um verbo auxiliar. Condicional composto porque ele vai trazendo esse verbo auxiliar no condicional, mais o particípio do verbo principal, de fazer, certo? Te abria hecho la mujer mais feliz. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e hasta la próxima classe.